Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomou uma toalha, cingiu-se com ela. E depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Ao aproximar-se, pois, de Simão, Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto mais estás todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Amém? Senhor, nós pedimos, Senhor, fala poderosamente aos nossos corações por meio da Tua palavra. Isso é que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento, meus queridos irmãos. A você que nos acompanha, bom dia, graça e paz da parte de nosso Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida e que Deus possa também, nessa manhã, falar ao seu coração. Manhã como hoje que nós falamos da Páscoa do Senhor. Manhã como hoje que nós falamos do momento de um momento importante, a Páscoa do Senhor Jesus. Me perdoem, irmãos, me perdoem. Como o pessoal que assiste vem comentar e falar, a gente só escuta o seu filho falando na live, só escuta ele. Vamos lá. Vamos pegar ele, irmão. Isso aí. Queridos, João capítulo 13 nos lembra o momento que antecede a prisão de Jesus. Jesus vai ser preso. Mas antes de ser preso, Jesus ele vai tornar aqui um ato comum, um ensinamento profundo para a igreja. Por que eu falei um ato comum? Lavar os pés era um ato comum da época. Lavar os pés era um costume cultural da época. Não somente lavar os pés, mas também, antes de comer, lavar as mãos. A gente observa, Jesus é questionado por que seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer, não é isso? Jesus é questionado sobre isso. E agora Jesus vai fazer algo comum. O que é comum? Lavar os pés. Mas esse comum, lavar os pés, há uma inversão que não é algo a ser observável no que é comum. A inversão é o ato de Jesus lavar os pés, sendo que Ele é o Senhor que deveria ser lavado os seus pés. Os discípulos de Jesus, eles estavam caminhando, eles estavam saindo de uma região para outra região. Porém, nesse caminho, era de fato costumeiro que eles estivessem empoeirados, não é isso? Até então, a gente sabe que naquele tempo, não tinha Uber como nós temos hoje, não é isso? Até pessoa hoje que anda de Uber, chega em casa, depois do dia de trabalho, chega em casa, mesmo tomando banho no trabalho, chega em casa, a tendência é tomar mais um banho, não é isso, quando chegar em casa? Para não chegar em casa e dormir com aquela sujeira do corpo. É muito comum hoje nós tomarmos banho, a não ser o Cláudio, né? É muito comum hoje a gente viver desse jeito, mas também é comum a gente observar que esse ensinamento de Jesus, ele é muito
ignorado por parte da igreja. Embora que a gente vai discutir aqui, e nós podemos discutir, dizer o seguinte, mas é um ato comum da época. Sim, de fato, é um ato comum da época. Não é uma doutrina que Jesus está ensinando, Jesus está fazendo algo comum da época. E a pergunta é, por que hoje, no dia da ceia do Senhor, no dia da Páscoa do Senhor, o pastor está falando sobre lavar os pés? O pastor está falando sobre um ato comum daquela época. É porque a ceia, ela não só nos apresenta o partir do pão, a ceia nos apresenta uma singela humildade proveniente do próprio Mestre. Para nos lembrar, se Jesus foi tão humilde, não há coisa que nós, como mero servo dele, devemos refutar e não fazê-lo. Por exemplo, esse trabalho é um trabalho de um escravo, mas ele o fez para nos ensinar que nós também temos que fazer as coisas pelos nossos irmãos. Não há pastor, não há ovelha, há somente servos a serviço do bom pastor. O pastor tem que descer ao patamar dele, que ele se coloca, e servir a sua igreja. E servir a igreja envolve, talvez, se você colocar no estado mais humilde possível, para lidar com o mais humilde possível da sua igreja. E isso não acontece, não é? Porque a gente tem a visão de pastor é a quarta pessoa da Trindade, então ele não pode descer aos pés, lavar os pés do Zé, porque não, ele é o pastor. A gente tem que lavar os pés dele, né? Jesus ensina totalmente diferente o inverso disso. Então, a gente precisa entender que o versículo que abordamos conclui a história de lavar os pés, realizada por nosso Senhor Jesus naquela noite em que antecedeu sua crucificação. Essa história está repleta de cativante influência para os crentes. Por algum motivo, outros evangelistas não relatam, ou seja, Mateus não vai relatar de maneira muito tão presente, Marcos também, e nem Lucas vai relatar. Admirável condescendência do nosso Jesus em realizar um ato tão servil com facilidade pode atingir a emoção de qualquer eleitor. O simples fato do Senhor Jesus ter lavado os pés do seu servo causa-nos bastante surpresa. Mas as circunstâncias e as afirmações que dessa atitude podem mostrar-se tão interessante quanto ao próprio ato de lavar os pés. Primeiro, devemos observar inicialmente a precipitada ignorância de Pedro. E essa ignorância também é nossa ignorância. Imagina Jesus entra aqui e pega o café, vamos usar que é coisa comum da nossa época, viu? Pega, vai na cozinha, faz o café e traz para cada um de nós. Eu vou falar, Jesus, servindo o meu café, eu vou levantar correndo e fazer, não, Jesus, faz não, deixa que eu sirva o café para os meus irmãos. Isso é Pedro. Pedro é a gente. Pedro é cada um de nós aqui. Cada um de nós que sabe quem Jesus é, sabe que Ele é o nosso pastor, sabe que Ele é o nosso Salvador, sabe que Ele é o nosso Senhor. Não sabe quem é o nosso Senhor? Cristo é o nosso Senhor. Pedro já tivera dito o texto antes, dizendo o seguinte: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Então Pedro fala, não para onde, mas para quem? Porque para quem? Porque para quem é uma pessoa, para onde é um caminho. Para quem eu vou, se não for somente a Senhor Jesus? Porque somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Então Pedro sabe disso, Pedro fala, Senhor, você lavar os meus pés? Jamais o Senhor faria isso. Mas a pergunta que vem antes é, então por que Pedro, depois da caminhada, não pega a bacia e lava os pés de Jesus? Hernando Dias Lopes, no seu comentário, ele fala algo que talvez a gente não concorde, mas tudo bem. Ele falou o seguinte: Jesus esperava, isso está aqui, viu? Se a Alessandra estiver em casa assistindo, ela como leu os comentários do Hernando Dias Lopes, ela vai saber. Isso está aqui, viu? Está aqui no comentário do Hernando Dias Lopes, mas eu não estou usando não, como a gente estuda para pregar, então a gente tem que ler bastante coisa, né? Eu vou dizer, Jesus esperava que seus discípulos lavassem os pés uns dos outros, porque era algo muito comum, não era comum?
Porém, Jesus observou o cenário. Ao ver o cenário, ele percebe que nenhum deles é tão humilde ao ponto de fazer o papel de um escravo. É tão orgulhoso de si mesmo. Fala, eu, Pedro, lavar os pés de João? Jamais. João vai se sentir maior do que eu jamais vou lavar os pés. Então Jesus, o que ele faz? Ele pega a bacia, coloca uma toalha, cinge aos seus ombros. O quê? Bota uma toalha nos seus ombros aqui, ó. Pega, coloca nos seus ombros. E aí, Pedro vai. Jesus vai fazer o que Pedro, João e demais irmãos não tinham coragem de fazê-lo. Jesus vai lavar os pés das pessoas que estão com ele na mesa. Eu achei interessante essa fala de Hernando Dias Lopes, porque isso revela o orgulho do coração humano. Isso revela o orgulho que há no nosso coração como crente em Cristo Jesus. Nós, servos do Senhor Jesus, ainda que Jesus transformou o nosso coração, a gente é muito difícil se humilhar para poder atender o outro. A gente fala, não, eu não vou me rebaixar não. Me rebaixar? Depois o Zé olhar para mim e falar assim, está vendo? Eu sou melhor que o Mango. O Mango teve que se humilhar para pedir perdão. O Mango teve que se humilhar para poder fazer aquilo. A gente, infelizmente, a gente gosta de validar o quê? O nosso orgulho. Jamais farei isso. Jamais eu farei isso. E Jesus nos ensina algo interessante. Pedro diz, Senhor, tu lavas os pés a mim? Nunca me lavarás os pés. Isso é, de fato, a gente. Cadê nós aqui? Eu poderia dizer, Jesus, você me servir café? Jamais. Jamais. Eu que vou te servir. Porque eu quero te dar honra. Você é o meu pastor. Você é o meu Senhor. Aí Jesus fala para Pedro. Senhor. Pedro fala para Jesus o seguinte. No texto, né? Desculpa aqui. Deixa eu falar o seguinte. O que eu faço, não o sabes agora. Compreendo-los-ás depois. Ou seja, depois você vai compreender. E logo em seguida, nós vemos uma demonstração, uma característica impetuosa de Pedro no extremo, dizendo, Senhor, não somente lava os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Porém, durante toda a lavagem dos pés, percebemos que Pedro não compreendeu o verdadeiro significado do que estava sendo realizado. Ele viu, mas não compreendeu. Dessa atitude, o apóstolo Pedro, devemos aprender que alguém pode ter abundância de fé e amor, mas infelizmente está destituído de um conhecimento nítido da palavra de Deus. Não devemos, porém, pegar essas pessoas que não têm um conhecimento nítido, reputá-las como incrédulas ou ímpia, somente porque não agem com inteligência, sensibilidade e cuidado em sua vida espiritual. É necessário que devemos ser tolerantes às deficiências de entendimento, bem como às imperfeições da vontade. Não fiquemos surpresos se percebemos que a capacidade de entendimento, assim como as afeições de alguns filhos de Adão, têm sido corrompidos pela queda. É uma lição que nos humilha. É uma lição que só aprendemos completamente após uma longa experiência com Jesus. No entanto, quanto mais prosseguimos nossa jornada cristã, mais percebemos que um cristão, tal como Pedro, talvez cometa muitos erros e demonstre falta de compreensão. Mas apesar disso, esse cristão tem um coração reto diante de Deus e no final também irá para o céu. O que Pedro fala para Jesus é o seguinte: Senhor, não lavo meus pés. Jesus fala: Pedro, o que eu faço agora você não compreende, mas você há de compreendê-la futuramente. Os atos mais humildes de Jesus, eles são incompreendidos por nós. Aí pode ter a clara certeza que Pedro, após a ressurreição, entendeu o que Jesus queria dizer, ou o que Jesus fez por ele. Porque ainda que nós não entendemos os meios de graça que Jesus cuida de cada um de nós, devemos ter a certeza que naquele dia nós entenderemos plenamente. É por isso Jesus, ele vai dizer, aquilo que nós não entendemos hoje, nós entenderemos na eternidade.
A gente hoje não entende diversas coisas que acontecem com cada um de nós. Entendemos? Não entendemos. A gente não entende porque o mal habita, ou porque o mal tem destruído famílias, sendo que nós somos povo de Deus, sendo que a gente ama o Senhor. A gente não entende porque algumas aflições nos assolam, ainda que a gente fala que as aflições nos assolam porque elas são pedagógicas com a gente às vezes fala, Senhor, mas eu não fiz nada para merecer isso, mas eu não fiz nada para ter o que eu estou passando. A gente não entende muitos porquês que nós falamos, a gente não entende. Mas o que deve nos contentar é que os porquês de muitas providências frequentemente nos deixará perplexos e admirados. Assim como lavar os pés de Jesus causou perplexidade no apóstolo Pedro. A sabedoria, a conveniência e a necessidade de muitas coisas constantemente permanecerão oculto ao nosso entendimento. Em ocasião assim, devemos recordar as palavras de Jesus: o que eu faço, não sabes. O que eu faço, não sabes agora. Compreendo-los-ás depois. Algumas coisas que nós passamos, nós não sabemos. A gente não entende o porquê de muita coisa que nós passamos. Mas o que deve nos gerar descanso é o fato de Jesus falar o seguinte: o que Ele faz agora, a gente não compreende, mas nós iremos de compreendê-la futuramente. Isso deve gerar descanso ao nosso coração. Isso deve gerar descanso a cada um dos filhos de Deus. Porque o nosso descanso não está no saber todas as coisas, está no fato de Jesus estar conosco e nos falar: ainda que vocês não entendem os porquês da agora, entenderão na eternidade. Aí está o nosso descanso. Quantos de nós aqui temos porquês da vida? Se eu perguntar aqui e dar espaço para os irmãos falarem, perguntar: irmãos, você já teve uma pergunta que você fez para Jesus e até hoje você não teve resposta? Já. Você vai falar que já. Quantas vezes você olhou para a vida e questionou, falou: Senhor, por que tudo isso? Eu falo o seguinte, sabe, eu não gosto de conversar com crente, que tudo que você fala para ele: irmão, como é que tá? Tá tudo bem. Irmão, como é que você está? Meu irmão, minha vida está uma maravilha. Fala: rapaz, você é crente mesmo, é? Não estou dizendo que vida de crente é só problema. Eu estou dizendo que também existe momentos de tá tudo bem. Existe isso. Mas não é tudo bem. Já viu aquele crente que para ele tudo é, por exemplo, aquele crente que você fala: irmão, você não pode fazer isso, irmão, porque isso é pecado. Tudo para ele, batendo na pedra, o inimigo está furioso com a sua vida. Já viu isso? Já percebeu isso? Aquele crente que você faz uma pergunta para ele, uma pergunta singela para ele: irmão, você consegue entender alguns mistérios de Deus? Ele fala: não, eu entendo o mistério de Deus, porque os mistérios de Deus é porque Deus está querendo te revelar aquilo e aquilo. Você fala: querido, o que você não sabe, fica calado, rapaz. É porque tem alguns mistérios que a gente não entende. Tem algumas coisas que nós não vamos entender. Tem coisas da vida que nós vamos ficar estagnados, perplexos, assim: Senhor, por que tudo isso? É o que Paulo fala: embora perplexos, porém não destruídos e não desanimados. Por quê? Nós ficaremos perplexos com a maldade do mundo, ficaremos perplexos com as coisas terríveis do mundo. Mas, porém, há uma esperança no nosso coração de que as coisas que não compreendemos agora, iremos compreender na eternidade. Há uma esperança. Eu não entendo poder perguntar: Senhor, Adão é uma bênção, né? Pecou, rapaz. Adão é uma bênção, né, Senhor? Mas como é que o Senhor graciosamente vestiu Adão e salvou Adão? Se olhar para mim, Senhor, eu poderia pegar Adão e lançar ele no fogo, porque ele merecia. Mas Deus é gracioso. Deus é gracioso. E quando a gente está estudando, a Segunda Reis, a gente vê Deus curando Naamã. Naamã não era servo de Deus, não, queridos.
Nem você está estudando, Alexandre. Naamã não era servo de Deus, não. Naamã era um guerreiro, pagão. Mas Deus graciosamente salvou. E a coisa que gera mais espanto no nosso coração é perceber que Naamã era sírio. E a Síria era inimiga direta de quem? De Israel. Perceba. É você perceber que Jorão era um rei terrível. Mas Deus deu vitória a Jorão, um rei terrível. Por meio de quem? Agora, se eu errar, Alexandre vai corrigir. Acho que o outro rei, esqueci o nome do outro rei. Rapaz, quando eu me lembrar. Alexandre, procura aí. 2 Reis, capítulo 3. Isso aparece por meio de um Deus gracioso, de um Deus que nos fala, ainda que nós não compreendemos agora os mistérios da vida, nós entenderemos na eternidade. E isso deve gerar descanso no nosso coração. É isso que faz Pedro falar o seguinte: Senhor, tá bom, eu não entendo porque você está lavando meus pés, mas agora, não lava só os pés, lava as mãos e lava também a cabeça. Pedro entende plenamente que ele não precisava entender agora o que Jesus estava fazendo. O que Pedro precisava desejar é: Senhor, lave meus pés, lave minha cabeça e lava todo o meu corpo. Eu quero ficar limpo. Eu quero ser plenamente limpo, porque somente limpo eu poderei caminhar com o Senhor. E aí, querido? Algum tempo depois da morte do Senhor Jesus, Pedro compreendeu o pleno significado de tudo o que acontecera naquela memorável noite em que antecedeu a crucificação. De modo semelhante, haverá um dia em que todos os dias obscuros da nossa vida serão explicados pelo Senhor. E quando estivermos com Cristo na glória, saberemos tudo a respeito dessas coisas. Aí está o nosso descanso. Eu não preciso entender tudo agora, querido. Eu não preciso entender tudo que o Senhor faz por mim agora. Eu só preciso entender que aquilo que eu não compreendo agora, eu irei compreendê-lo na eternidade. Cristo fala para Pedro. Pedro diz o Senhor: tá bom, Senhor, lava todo o meu corpo. Lava todo o meu corpo, porque eu preciso ser limpo. E Jesus fala para Pedro: Pedro, você vai entender. Um dia você vai entender. E isso nos gera para a gente. Aí vai dizer: Senhor, por que ao invés de eu morrer, o Senhor morreu? E aí Cristo vai dizer: eu morri a sua morte, para que você viva a minha vida. Nós vivemos a vida de Cristo. Cristo morreu a nossa morte e nos deu de graça a sua vida. Queridos, tem uma coisa que eu não consigo entender até hoje. É como é que num coração tão pecador quanto o nosso, habita um Deus tão santo quanto Ele é. Naquele dia eu vou entender porque o Senhor insiste em habitar num coração tão miserável quanto o meu. Lembra a canção que nós cantamos? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer, não é isso? Dá-me um coração igual ao seu. Aí pergunta: você obedece totalmente à vontade de Deus, como Jesus obedeceu? Não, querido. E por isso nós pedimos: Senhor, dá-nos um coração parecido contigo. Nos dá um coração que descansa no Senhor, ainda que eu não entenda o que aconteça, ainda que eu não entenda a dor que me vem, ainda que eu não entenda os porquês que vem na minha vida. Me dá um coração que eu possa descansar na certeza de que eu posso não entender agora, mas naquele dia, quando eu verei, quando eu estarei com você, eu poderei entender tudo aquilo que estava obscuro diante de mim, na minha vida. Querido, uma das coisas mais, desculpa abrir aqui esse parênteses, uma das coisas mais lindas que eu observo em Apocalipse, agora esqueci o texto, acho que a irmã vai se lembrar, é que João fala que não haverá mais choro, nem dor, as lágrimas dos vossos olhos serão enxugadas. Rapaz, isso ali para mim é a coisa mais linda que tem na Bíblia, querido.
O crente ele chora. O crente chora para amar Jesus como ele não consegue amá-lo. O crente chora pelo pecado. O crente chora por aquilo que ele é assolado, pelas aflições que são assolados, pela tribulação que vem sobre ele. O crente chora. Mas João fala para aqueles que choram, fala o seguinte: naquele dia, as lágrimas dos vossos olhos serão enxugadas. Ou seja, naquele dia vocês compreenderão, entenderão plenamente tudo aquilo que vocês precisam entender, porque é isso que me faz chorar. É isso que me faz chorar. Senhor, eu quero tanto te amar, mas eu não consigo, porque eu peco todos os dias. Jesus fala: bem-aventurado esses que reconhecem os seus pecados, que reconhecem, que choram pelos pecados dele, porque eles serão consolados na eternidade. E ali está a nossa alegria. A gente pode não saber de tudo, mas quando Cristo estiver conosco na glória, saberemos de tudo a respeito das aflições que nós passamos. Em segundo lugar, devemos observar que nessa passagem encontramos uma lição prática e evidente, transmitida pelo nosso Senhor Jesus: eu vos dei exemplo, para que, como eu fiz, façai vós também. Queridos, uma das coisas que mais me incomoda, que mais me gera questionamento, é porque que quando nós falamos dessa lição aqui, somente, não estou dizendo que pastor não tem que fazer, somente pastor é quem lava os pés. Somente pastor é quem lava os pés. Aí você diz: não, porque pastor é o servo da igreja, não é isso? Só que essa lição é para todos nós. Essa lição não é exclusiva para pastores, é para todos nós. Embora que a lição aqui, embora que a gente vai sair daqui não lavar os pés, mas servir. Servir aqui é todos nós. Nós temos que servir. E Paulo, pegando isso, o que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 8? Diz o seguinte: tendo em vós o mesmo sentimento que houve quem? Em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o fato de ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo o quê? A forma de servo, tornando-se semelhante ao homem e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tomando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, servir a Deus é um privilégio que é concedido não somente a pastores, a todos os irmãos em igreja. Queridos, lembre mais uma vez, vou botar mais uma vez, não estou dizendo que pastor não tem que lavar os pés, tem que lavar os pés sim. Já perceberam que é somente quando eu estou falando que o Manuel começa a gritar? Perceberam? Rapaz. Então, não estou dizendo que somente pastor não tem que lavar os pés. Não estou dizendo isso não, querido. Alguém pode falar: não, então você está querendo tirar o pastor do mapa. Não estou falando isso não, querido. Eu estou querendo te levar você a pensar que isso é uma atitude para todos os crentes. Servir a igreja é todos os crentes, não é alguns. Não é somente os líderes. É todo mundo tem que servir a Cristo por meio de graça que Deus instituiu na sua igreja. É cuidar do meu irmão, é orar pelo meu irmão, é me compadecer pelo meu irmão. Não é somente pastor. A gente fala: o pastor não está servindo, e você está servindo a Cristo, e você tem cuidado da sua igreja. Se a resposta é não, então você quer questionar uma pessoa sem que você está fazendo o que você deveria fazer. Mas Jesus fala o seguinte: eu vos dei exemplo, para que, como eu fiz, vocês também façam uns aos outros, sirvam uns aos outros. Amor, tem como você... Por favor? Rapaz, estava onde mesmo? Me perdi. Vamos lá. Sem dúvida, a humildade é um dos aspectos dessa lição.
Se o único Filho de Deus, o Rei dos Reis, pensou que não seria indigno para ele realizar o humilde serviço de escravo, não existe coisa alguma que seus discípulos possam reputar menos importante ou digna para eles fazerem. Nenhum pecado é tão ofensivo e prejudicial quanto a alma orgulhosa. O que faz muito de nós não servir os nossos irmãos é o orgulho. Existe na igreja muitos corações orgulhosos. Enquanto que a gente está aqui, tomando a ceia reflete o quê? Humildade. Comunhão reflete unidade. E se ela reflete unidade, comunhão e humildade, por que que eu, Adilson Mango, vou me ensoberbecer tanto? Sendo que o meu Senhor não achou indigno realizar um serviço de um escravo, sendo que eu, mero servo, acho indigno demais servir um café para o irmão, acho indigno demais cuidar do irmão, abençoar o irmão. Queridos, eu tenho certeza que o serviço na igreja, ele é afetado por causa de muitos corações orgulhosos. Aí eu falo, irmão, hoje o irmão vai lavar os banheiros. Ih, rapaz, eu, pastor? Eu sou PhD, pastor. Pastor? Eu me formei em teologia, eu sou mestre em teologia, pastor. Eu lavar banheiro da igreja, pastor? Bota lá o irmão ali, ó. Esse irmão aqui, ele não é formado em nada, pastor. Ele não tem um coração, não tem o meu nível não, rapaz. Bota ele aí. E aí a gente se coloca num lugar que não deveríamos nos colocar. Sendo que Jesus, ele fala, eu dei exemplo. Eu fiz o papel de um escravo. Eu servi, eu fiz a coisa mais singela de um escravo. Eu lavei os pés de vocês, para que vocês também possam, uns aos outros, lavar os vossos pés. Jesus não está ensinando que eles têm que fazer algo externo. O serviço, eu só sirvo na igreja quando o meu coração é totalmente dobrado ao serviço do Senhor. Aqui não é eu faço e eu sou, é eu sou, por isso eu faço. Jesus era um servo de Deus. Não só um servo porque ele fazia. Ele é um servo porque ele é servo. Ele é o servo sofredor. Ele é o servo que se compadece. Ele é o servo que morreu por nós. Ele é aquele que se fez maldito para que os malditos fossem feitos filhos de Deus. Mas nós, infelizmente, eu quero servir o irmão para dizer, olha, Ivanil, quanto eu sou bom. Olha, irmão, quanto eu sou maravilhoso. Querido, isso é viver o inverso do que Jesus nos ensina. Então, nenhuma virtude é tão recomendada, por exemplo, a preceito quanto a humildade. Pedro fala o seguinte, em 1 Pedro capítulo 5, verso 5, Pedro fala o seguinte, cingivos vós de toda humildade. Querido, Pedro fala o seguinte, sabe o que é cingivo? Sabe o que é cingir? Se revestem de toda humildade. Sabe o que é humildade? É reconhecer quem você é, sem que esse reconhecimento te coloque acima de outrem. Está percebendo? Humildade não é você negar quem você é. Eu não posso dizer que eu sou formado porque eu sou soberbo. Isso é falsa modéstia. Isso é pecado. Humildade é reconhecer quem você é diante de Deus. Humildade não é reconhecer os seus dons, talentos, mas quem você é. Eu sou servo de Jesus, eu sou filho de Deus, então por isso eu sirvo, apesar dos meus dons e talentos que eu tenho. Aí quando eu falo, não, eu sou... Aí, por exemplo, aí a pessoa fala, Adilson, quem tu és? Eu sou o mero Adilson. Querido, não. Eu sou Adilson, formado em teologia, pastor, porém, acima de tudo, servo do Senhor Jesus. Não estou sendo prepotente, soberbo, não estou sendo humilde.
Estou dizendo quem eu sou, eu não estou me colocando acima de ninguém. Agora, quando eu falo, eu sou formado em teologia, você, Ivanildo, tem que se calar porque eu sou formado, aí eu estou sendo prepotente e arrogante e soberbo. Já viu aquela frase de que eu sou pastor, é que eu mando aqui? Já viu essa frase? Já ouviu isso? Já ouviu, né? Isso não é humildade não, querido. Isso não é humildade não. Isso é arrogância, isso é prepotência, isso é orgulho. O texto vai dizer, nenhum pecado é tão ofensivo e prejudicial quanto a alma orgulhosa. A alma orgulhosa é aquela que fala, quem perdoa é Deus, eu não perdoo. Isso é orgulho, isso é prepotência, isso é pecado. Isso é pecado. Se Jesus, como Filho de Deus, Ele se esvazia, abre mão de quem Ele é, para poder cuidar de nós, meros pecadores. Quem somos nós? Para não cuidarmos uns dos outros. Quem somos nós? Para não colocarmos tão acima. E por isso Pedro fala o seguinte, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, Pedro fala o seguinte, se revestem de toda humildade. Aqui humildade é se revestem de Cristo Jesus. Cristo é o exemplo perfeito do que é ser humilde. Terminando, querido, seria bom se a igreja recordasse mais essa verdade e humildade. E a humildade não fosse algo tão escassa entre os seus membros. Talvez não exista pessoas tão desagradáveis aos olhos de Deus quanto aquela que professa o cristianismo e ao mesmo tempo pensa de maneira elevada a respeito de si mesmo, demonstrando autoexaltação, contentamento consigo mesmo e orgulho. Querido, esse tipo de gente é desprezível perante a Deus. Já viu aquela pessoa que fala, eu sou, eu faço, eu fiz, eu sou aquele, a Mari chega aqui e fala, sem eu, pastor, nada vai funcionar nessa igreja. Eu falo, minha irmã, que isso, hein? Você virou Deus, é? Já viu esse tipo de gente? Já viu? Com esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, o texto vai dizer o seguinte, essa aqui, ela é tão desagradável aos olhos de Deus. É aquela pessoa que fala que é cristã e ao mesmo tempo pensa de maneira elevada a respeito de si mesmo, demonstra autoexaltação, contentamento consigo mesma e com seu orgulho. Por que a palavra de Deus fala que Deus resiste ao orgulhoso, ao soberbo, podemos dizer soberbo, orgulhoso, né? E antes da graça ao humilde? Porque o orgulhoso não precisa de Deus não, querido. Se você é orgulhoso e precisa de Deus, então uma coisa ou outra. Ou você é ou você não é. Porque o orgulhoso é aquele que está cheio de si mesmo. É aquele que diz, eu sou suficiente comigo mesmo. Eu estou bem comigo mesmo. Esse é orgulhoso. O humilde é aquele que fala, eu sou pecador, preciso de um Deus. Sem Deus, eu estou longe. Já viu aquela pessoa, por exemplo, eu lembro das conversas que a gente teve lá na casa do nosso irmão Evanil, que depois da conversa, nosso irmão Evanil falou, porém, eu agradeço a Deus por ir para o hospital. Outra coisa que eu estava falando, rapaz, isso é um coração que ama a Deus mesmo, né? Um coração que entendeu que tudo que acontece no coração dele, na vida dele, é Deus que faz. Esse tipo de coração é aquele coração que submeteu a Deus. É aquele coração que entende que sem Deus ele é nada. Que entende que sem Deus não adianta nem continuar caminhando. É o coração de Moisés que fala, Senhor, se o Senhor não for, não nos envie. É aquele coração que fala, galera, vamos parar um pouquinho, vamos orar e perguntar para o Senhor o que estamos fazendo. É aquele coração que ele fala, Senhor, se não fosse por você, não estaríamos aqui e não faríamos nada do que estamos fazendo hoje. É para o Senhor e pelo Senhor. Enquanto o orgulhoso fala, Ivanil, vou te contar, Ivanil, eu fui lá e realizei uma obra que se converteram 1000 almas. Eu sou brabo. Me contrata que eu vou te levar lá para você poder fazer essa obra missionária. Rapaz. Eu falo, seu coração está muito longe de Deus. Teu coração está tão distante do Senhor que você nem reconhece que Deus
é aquele que te usou para salvar as almas que você pregou. Esse coração está longe do Senhor. E por isso, infelizmente, esse tipo de pessoa é muito comum na igreja contemporânea. No entanto, as palavras que João registrou jamais foram revogadas, pelo contrário, se tornarão uma testemunha contra muitos no último dia, a menos que se arrependam. A menos que se arrependam essas pessoas. Jesus falará para elas: dei tanta coisa para vocês e vocês não obedeceram. E porém, o amor é outra parte evidente dessa lição grande e prática. No Senhor deseja que amemos uns aos outros, de tal modo que nos deleitamos em fazer coisas que promovem a fidelidade deles. Temos de nos alegrar em fazer o bem, mesmo nas coisas pequenas da vida. Devemos reconhecer como um prazer a atitude de amenizar o sofrimento dos outros e multiplicar-lhes a alegria, ainda que isso exija de nós um sacrifício e abnegação. Precisamos amar cada pessoa de tal maneira que, se ela estiver na menor aflição, sejamos capazes de fazer algo que a tornará mais feliz e consolada. Devemos alegrar-nos em agir assim. Essa foi a mentalidade do Senhor Jesus e o princípio que governava a sua vida na terra. Existem apenas alguns que andam nos passos de Jesus. Esses são homens e mulheres que vivem e que foram alcançados pelo Senhor Jesus e por isso vivem em harmonia com o Senhor Jesus. Esta lição parece simples, porém ela é importante e nunca deve ser menosprezada. O que Jesus está ensinando para os discípulos é que humildade e amor são exatamente as virtudes que Ele espera de cada um de nós. Eu só vou fazer o que Jesus fez se primeiro eu servi-lo de todo o meu coração. Eu só vou servir os meus irmãos como Jesus fez, servir os discípulos, se primeiro eu servir Jesus. Se eu sirvo Jesus, como consequência, eu servirei os meus irmãos. Se eu não sirvo Jesus, eu não vou servir os meus irmãos. Ao invés da gente ficar brigando, porque o Alexandre não serve os irmãos, a gente deveria se perguntar: será que o Alexandre tem servido a Cristo? Será que o Zé tem servido a Cristo? Será que o Ivanil tem servido a Cristo? Porque em resposta clara do servir a Cristo, eu servirei os meus irmãos. É o que 1 João vai dizer o seguinte: se dizemos que amamos a Deus, não é isso? Mas eu não amo o meu irmão, eu sou mentiroso. O amor de Deus não está em mim. Então, queridos, essa lição, ela é tão importante, porque ela nos diz o seguinte: é por causa do serviço a Cristo que nós servimos os nossos irmãos. Cristo é o exemplo de humildade, Cristo é o exemplo de amor. E se eu não sirvo a Cristo, a resposta clara é: não servirei os meus irmãos. Então, queridos, por outro lado, finalizando aqui, agora acabando mesmo já, viu? Agora acabando mesmo já. Porém, 3 verdades importantes e profundas nesse texto nós podemos pegar. A primeira verdade é: aprendemos que todos precisam ser lavados por Cristo Jesus. Jesus fala: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Nenhuma pessoa será salva, a menos que seus pecados sejam lavados no precioso sangue de Jesus. Somente esse sangue é capaz de nos purificar e nos fazer aceitáveis diante de Deus. Então Jesus fala para Pedro: Pedro, se eu não lavar você, você não tem parte comigo. A mesma coisa que a gente pode dizer para uma pessoa que fala que é filho de Deus, fala assim: se Jesus não salvar a sua alma, você não tem parte com Jesus. Se Jesus não lavar você com seu sangue, não purificar o seu coração, ainda que você erga a voz, ainda que você grite, você não tem parte com Jesus.
E a segunda lição que aprendemos que mesmo os que foram lavados e perdoados necessitam diariamente de Cristo Jesus para continuarem caminhando em santidade. Cristo nos lava e nos purifica, que seria nos santifica dia após dia. Então, primeiro eu falo ao pecador: pecador, se Cristo não lavar, você não terá parte dele. Depois eu falo para mim mesmo: Adilson, mano, se Cristo não te purificar, se Cristo não purificar o seu coração, você caminhará em pecado. Então preciso correr desesperadamente para Jesus. Assim como o pecador precisa correr também, eu também preciso correr para Cristo. Um corre para ser lavado, um corre para ser santificado. Nós precisamos desesperadamente de Jesus. Tanto aquele que serve, tanto aquele que não serve, precisa desesperadamente de Jesus. E por isso, finalmente, aprendemos que nem todos que estão aqui, ou aqueles que nós sabemos que são crentes, eles são de fato batizados. Eles estão de fato limpos. Jesus vai dizer o seguinte: vós estáis limpos, mas nem todos. A gente sabe que esse nem todos é que se refere a Judas Iscariote. Não é isso? Estejamos atentos quanto a nós mesmos e certo de que não somos falsos discípulos. Se alguém que professa seguir a Cristo ainda não foi purificado e justificado, temos razão para ficar atento a respeito de nós mesmos. O batismo é o fato de ser membro de uma igreja, não provam que fomos justificados diante de Deus. Conseguiram entender? O batismo e ser membro de uma igreja não é aval para entrar no céu. Beleza? Porque muita gente pode vir aqui e tomar somente um banho, mergulhar e sair de lá tão ímpio quanto era antes de entrar. A pessoa pode desejar ser batizada. Eu, como não conheço o coração, não sou do coração, eu vou batizá-la. Porque eu não sei o coração da pessoa, não é isso? Eu somente vou ver o que ele sinalizou. Mas agora, não significa que essa pessoa foi lavada e remida. Se Cristo não nos lavar, se Cristo não nos purificar, nenhum ato externo nosso nos tornará parte de Cristo. E por isso nós cantamos aquela canção: dá-me um coração igual ao seu. Ensina-me a amar os meus irmãos, a olhar com teus olhos e perdoar com teu perdão. Só tem esse anseio aquele que de fato conheceu Jesus, aquele que de fato ama Jesus, aquele que de fato quer servir Jesus. E por isso, vamos ter somente de ceia nessa manhã, onde antes de você tomar os elementos da ceia, pergunte ao seu coração, baixa a sua cabeça e faça essa pergunta: eu de fato fui lavado por Jesus? Eu de fato fui redimido por Jesus? Se a resposta for sim, então pensa: Senhor, purifica o meu coração, lava o meu coração, tira a maldade que habita em meu coração, tira o pecado que preenche o meu coração, tira o orgulho, a prepotência, a autossuficiência, e me faça experimentar desse banquete da ceia com gratidão e humildade de coração e amor, para que assim como seu servo, eu possa dizer ao mundo e àqueles meus irmãos que eu fui chamado para o seu serviço em amor e graça. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor, sendo Deus, serviu cada um de nós. Sendo Deus, morreu na cruz por cada um de nós. Sendo Deus, o Senhor nos amou graciosamente. E queremos também te pedir perdão, Senhor, porque nós somos orgulhosos, prepotentes, soberbos. Nós não queremos servir nossos irmãos porque nós colocamos à frente nossos títulos,
colocamos à frente nossos cargos, ó Deus. Dizemos que não fomos chamados para servir mesa, fomos chamados para somente falar. Senhor, tem compaixão de nós, Senhor. Nos ensina de fato o que é servir, Senhor. Nos ensina de fato, Senhor, o que é amar as pessoas, ó Deus. Nos ensina de fato, Deus, o que é, Senhor, se compadecer com nossos irmãos. Deus, em nome de Jesus, seja, Senhor, cada um de nós, Senhor, fazendo, Senhor, com que a Tua palavra, Senhor, transforme as nossas vidas, o nosso dia a dia, Senhor, e nos leve para mais perto do Senhor. Que os meios de graça, Senhor, concedidos por Ti, Senhor, venham a ser um privilégio a cada um de nós, para serem usados para serviço da Tua obra, Deus. Nos ensine a amar, nos ensine a perdoar, nos ensina, Senhor, a servir nossos irmãos, com amor e graça que recebemos de Ti. Isso é que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu chamar aqui em frente. Vai conseguir vir, irmão Ivanil? Vai não, né? Chamar aqui em frente o nosso irmão Zé e o nosso irmão Alexandre. Depois leremos os pedidos, se tiver aí comentário. Tem, né? Não, né? Então, nosso irmão Zé, nosso irmão Alexandre. Zé. Eu estava esquecendo o texto. Queridos, 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo falando sobre instrução da ceia. Paulo fala o seguinte no verso 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Por todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Queridos, a ceia, ela é um ato memorial que nós fazemos. A ceia, ela não tem nada místico, não tem nenhum poder sobrenatural. A ceia é relembrar do sacrifício de Cristo Jesus, é relembrar da vida que Ele nos deu. Cristo morreu a nossa morte na cruz e nos deu a sua vida, para que a gente possa viver para Ele e por Ele. Então, por isso, nós vamos nesse momento da ceia, onde eu quero que você se alegre em Cristo, mas não se alegre com tristeza, pois Ele morreu e está reinando na glória. Ele está preparando o lugar para nós, para que nós cheguemos lá com alegria, com o coração transbordado, e dizer: obrigado, Senhor, por morrer a nossa morte e nos dar a sua vida. Por isso, vou pedir que o nosso irmão Zé Luiz nos leve a Deus a oração, e depois da oração, os elementos da ceia irão passar para os irmãos pegar. Deus Todo-Poderoso, Deus de misericórdia, neste momento, Pai, que vamos participar da sua mesa, Senhor Deus, que o seu Santo Espírito possa estar falando profundamente aos nossos corações, nós podamos entender o significado, Pai, do pão e do suco de uva, Senhor Deus, que nós possamos entender que tudo isso é em memória de Ti, Pai. Que nesta manhã o seu Santo Espírito possa estar mudando toda a nossa história, que esse sentimento de amor e de carinho que nós temos, podemos botar para fora, Pai, e transmitir para os nossos irmãos e amigos, Pai. Muito obrigado, que a Tua palavra diz que até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado, que em nome de Jesus, que nós já te oferta pela culpa, Ele ofereceu os pecados, foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou
sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra luz da sua doce graça e nos fazer viver. Bem, pedir que nosso irmão Alexandre nos leve a Deus em oração. Depois da oração, comemos do pão e bebemos do cálice. Querido, nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos, Pai. Meu querido Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por vir na nossa morte, Senhor, e termos dado a tua vida, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, que possamos, Deus, sempre ceiarmos, Senhor, e lembrarmos, meu Deus, do teu sacrifício, Pai, do teu amor grandioso por todos nós. Obrigado, Senhor, perdoe nossos pecados, Senhor, em nosso coração, Pai, quando nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, comamos do pão e bebemos do cálice. Amém? Amém. Estamos chegando ao final do nosso culto. Queridos, para aqueles que estavam querendo que eu falasse a Páscoa não é um coelhinho, é Jesus. A gente já sabe disso, que a Páscoa é Jesus. E por isso nós falamos sobre essa humildade que devemos ter em nossa igreja, esse serviço que devemos ter com nossos irmãos. Esperamos em Deus que Deus tenha falado aos corações dos irmãos, que venhamos ser uma igreja que serve a Cristo por meio de serviço com nossos irmãos, que venhamos ser uma igreja que reflete esse caráter de humildade, de amor, com aqueles que são da nossa família e também da nossa igreja. Que hoje você possa celebrar, que hoje você possa não comer somente peixe, viu? Hoje você possa comer frango, arroz, feijão. Celebre com a família. Faça um favor para mim. Fique com a sua família. Celebre. E compartilha do amor de Jesus na mesa com a sua família. Mas lembre-se de uma coisa. A Páscoa não é peixe. A Páscoa é Jesus. A Páscoa não é coelhinho. A Páscoa é? A Páscoa não é sobre o banquete na sua mesa. A Páscoa é Jesus. Se é Jesus, então faça do seu momento com a sua família o momento onde Jesus está presente. Onde Jesus habita a alegria, a paz, amor, a harmonia. Então, seja alegre, seja feliz e celebre com a sua família. Lembre para o seu filho, Jesus morreu e porém no dia de hoje ressuscitou e nos deu vida juntamente com ele. E pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem? É dom de Deus. Amém, queridos? Queridos, você está em casa, Deus abençoe você. Vamos ficar em pé, vamos fazer a nossa última oração e vamos nos despedir. Senhor, nós te agradecemos pela ceia, pelo culto, pelas canções que nós cantamos. Obrigado por aqueles que nos assistiram. Obrigado por aqueles que estão aqui também, Senhor. Obrigado por aqueles que irão assistir depois. Que o Senhor fale aos corações de cada um, assim como o Senhor falou aos nossos corações. Que essa humildade que provém de Ti, ela venha habitar em nosso coração, nos tornando cada dia mais parecido contigo, tanto no nosso falar e tanto no nosso agir. Pai, em nome de Jesus, seca a sua igreja. Isso é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E assim podemos dizer: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus queridos irmãos.